Bora então para mais um vídeo. E hoje eu quero falar com você que trabalha 12 horas por dia, manda 50 mensagens, faz 20 ligações e no final do mês a conta não fecha. Você continua zerado sem uma venda. Se prospecção fosse esforço, todo corretor estaria rico, mas não estão. E a culpa não é do mercado. O problema é que você confunde movimento com progresso. Neste vídeo, eu vou te mostrar o erro invisível que faz o seu esforço ter um retorno quase zero e como mudar isso com 4 passos bem simples. Vamos lá. Então vamos começar o seguinte aqui, com o mito do esforço bruto. O que significa isso? Significa o seguinte: movimento não é progresso. O corretor que não vende, aquele que realmente não tem resultado, ele está sempre se orgulhando de estar sempre ocupado. Ele mede o sucesso pelo número de leads que ele tem na planilha, ou no CRM, ou no WhatsApp, pelo número de grupos que ele participa, que acha que isso é network. Na verdade, tudo isso é apenas movimento. Então, o que é movimento? É você criar algumas ações, fazer algumas ações. Mas o movimento sem direção, ele só gera cansaço, só gera esforço desnecessário. Você está prospectando leads que não tem perfil, ligando para quem não está no momento de compra e gastando energia com quem nunca vai fechar. O esforço realmente ele é real, mas o alvo está completamente errado. Então, isso é o que você precisa entender quando a gente fala em prospecção estratégica. Trabalhar demais não significa que você vai ter resultado. O movimento é diferente de progresso. Isso eu quero que vocês entendam agora perfeitamente, porque a partir daqui nós vamos nos aprofundar um pouquinho melhor. Onde que o jogo começa? Exatamente quando o foco é a qualificação. Vou te explicar para vocês aqui. O seu esforço, ele não deve estar em contratar mais gente, mas em qualificar melhor quem você já tem na base. A prospecção inteligente, ela inverte a lógica. Em vez de você falar com 100 pessoas e fazer uma venda, o ideal é que você fale com 10 pessoas e agende 5 reuniões. O seu tempo é o seu ativo mais caro. E aqui que eu quero que vocês entendam. Foco na qualificação. O que significa isso? Menos ligações e mais perguntas. Isso é qualificação. Ao invés de eu falar com 100 pessoas, eu vou falar com 10 pessoas, mas eu vou fazer as melhores perguntas para que eu possa avançar com esse cliente. E a ideia aqui também é que você trabalhe com menos quantidade, mas com melhor número de perfil de cliente. Ao invés de falar com 100 e fazer um fechamento, eu falo com 10, mas eu consigo ajustar 5 reuniões. Então, aqui que o jogo começa, quando você entende o que é a qualificação. Agora, para vocês entenderem, para a gente poder fechar essa parte aqui, o corretor que ganha mais dinheiro não é o que trabalha mais, é o que trabalha com o que realmente importa. Então vamos avançar aqui, vamos falar um pouquinho o que significa esforço sem sistema. Imagine que você está aí tentando encher um balde furado. Você coloca mais água, ou seja, mais esforço, mais ligações, só que o balde ele parece mais cheio por um momento, mas a água continua saindo pelos furos. Chega um ponto em que não importa o quão rápido você jogue mais água, o nível ela não sobe mais. Na prospecção, eu costumo chamar isso de limite do braçal. E o que significa isso aqui? É o momento em que o corretor atinge o teto máximo de produtividade. O que significa isso? Você vai fazer muito mais coisas, mas o limite seu de produtividade ele continua o mesmo, ele não aumenta, porque existe ali um ladrão por baixo que está jogando água fora. E qual que é o erro aqui? O erro é você confundir produtividade com garra. Por exemplo, você está com garra, você vai trabalhar muito hoje, você vai fazer 50 ligações, só que 50 ligações ruins. O que acontece com isso? Você não tem resultado. No dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai dobrar o seu esforço. Você precisa fechar. Semana que vem tem lançamento. Então você vai lá e faz 100 ligações, mas continua com o mesmo resultado. A consequência disso para você na semana é que vai chegar aí daqui 3, 4, 5 dias, você vai cansar. Todo o esforço sem resultado, ele acaba cansando. Ao invés disso, o que você precisa fazer? Criar um sistema onde ele vai te ajudar em parar de focar em quantidade para ajustar o processo. É exatamente isso aqui. Ao invés de fazer 50 ligações um dia, 100 no outro e 150 no outro, o que eu vou fazer?
Eu vou diminuir as minhas ligações e vou melhorar as minhas perguntas. Consecutivamente, eu vou ter menos quantidade de trabalho, porém um perfil muito mais qualificado. Quando você entende que o esforço sem um sistema é um balde furado, você para de cansar, de trabalhar exaustivamente sem ter resultado e você começa realmente a construir um fluxo de trabalho. Vamos lá. Qual que seria ideal para quando a gente fala sobre prospecção estratégica? É você ter uma estratégia antes de você gerar ação. Ação sem estratégia é a mesma coisa que esforço sem um sistema. Então eu preciso ter uma estratégia, pensar o que eu vou fazer antes de executar. Vamos lá. Quando eu falo em estratégia antes da ação, eu tenho aqui. Deixa eu só fechar esses aqui, para ficar mais fácil para a gente poder enxergar. Perfeito. Quando eu falo estratégia antes da ação, eu tenho aqui 3 tópicos que são importantes. Primeiro, definir cliente ideal, mapear a jornada e criar alavancagem. Definir cliente ideal, produto ideal. Erro da maioria dos corretores aqui é fazer o mesmo movimento para atingir todo tipo de cliente. Eu sei que algumas construtoras trabalham com todos os padrões, né? Alto padrão, médio, Minha Casa Minha Vida e comercial. E aí o corretor, o que ele faz? Ele gera movimento de forma igual para tentar vender para todo tipo de cliente ou todo o perfil de cliente. Isso que é o erro. Então, o que você precisa fazer? Definir qual é o cliente que você vai trabalhar, qual é o produto que você vai atuar. E olha só, eu coloquei aqui, ó, quando você define o cliente ideal, ele está bem ligado a esse tópico aqui, ó, aonde o jogo começa. Por quê? Porque dependendo aqui do perfil do cliente ou do produto, eu vou trabalhar o meu foco na qualificação. Vamos lá. Cliente de alto padrão. Eu tenho aqui menos volume, obviamente, e mais qualidade. Menos ligações, mais perguntas, menos quantidade, mais perfil. A ideia de você gerar um volume de trabalho ou gerar prospecção estratégica. O foco aqui é você agendar 2 reuniões por semana. Você vai falar com o CEO de algumas empresas, presidente de algumas empresas. Esse é o foco. Aí, o que está o erro? Porque a maioria, ele quer fazer o mesmo perfil aqui para os outros produtos. O médio padrão, médio volume, óbvio, né? E mais qualidade também. A ideia é focar em agendar 10 reuniões por semana. Aí você fala com gerente, diretor de empresa e dono de empresa. Você percebe a diferença aqui? Altíssimo padrão, a ideia é falar com menos pessoa, porque o número de CEOs e presidentes é muito menor do que o número de gerentes, diretores e donos de empresa. O produto Minha Casa Minha Vida, eu trabalho com alto volume e a qualidade eu vou ajustando no caminho. Por quê? Porque você até consegue atingir o maior número de pessoas, porque o nosso padrão aqui é de 90% dos brasileiros é para o perfil Minha Casa Minha Vida, só que a qualidade, né? Vamos dizer assim, você ajusta no caminho, por quê? Porque você precisa ajustar aí a renda, você tem algumas coisas que é um pouco diferente do Minha Casa Minha Vida, que você precisa enquadrar o cliente ali. Então, neste caso, quanto maior o volume de pessoas eu trabalho, a qualidade para que eu possa dar procedimento é durante o atendimento, tá? E a ideia aqui é você, no mínimo, agendar aí 50 reuniões por semana. Por exemplo, para quem já fez meu treinamento de sobre prospecção presencialmente, eu falo em você fazer aberturas de ponto de captação. Você pega uma empresa ou 2 empresas por semana, dentro daquela empresa você consegue atingir o maior número de pessoas. E ali você consegue gerar o maior número de reuniões. 50 por semana é um número adequado. E o produto comercial, ele é muito parecido com o médio padrão. Então, o que acontece aqui? O erro dos corretores, quando vai gerar uma prospecção estratégica, é gerar movimento igual para todos os produtos. Então, não adianta você querer gerar um movimento parecido do Minha Casa Minha Vida para o alto padrão, que você vai cansar. Então, a ideia é que você entenda que progresso é você focar na qualificação e realmente trabalhar com esses números para cada perfil de cliente ideal. Desta forma, você consegue gerar progresso e entender realmente que cada perfil de produto e de cliente requer um tipo de trabalho diferente. E aqui está muito ligado também a você também mapear a jornada.
A mapear a jornada aqui, ó, ele está aqui, ó, é você entender em que fase que esse cliente está. E esse que fase que o cliente está, normalmente está ligado ao movimento que os corretores fazem. Por quê? Vamos abrir aqui. Deixa eu só, vou fechar esse, vou aumentar aqui, ó, mais fácil. Quando a gente fala aqui em mapear a jornada e eu pergunto que fase que o cliente está, normalmente eu quero entender se o cliente ele está pesquisando, aí tem alguns níveis de pesquisa, né? Para quem fez também meu treinamento de qualificação de lead presencial, a gente mostra que são 4 etapas que o cliente está pesquisando. Tem aquele tal do curioso e tem um cliente que está mais próximo de comprar. E essa fase que o cliente está, ela está ligada basicamente, ó, a movimento, que é o mito do esforço bruto. Por que movimento? Vou diminuir aqui, senão a gente consegue enxergar. Ok, ó. Por que movimento? Porque o corretor, às vezes, na sua grande maioria, ele está aqui, ó. Ele não faz a qualificação adequada. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, ó. Ele não faz a qualificação adequada. E aí ele vai estar na base com clientes que estão em níveis de pesquisas diferentes ou até curioso. Você vai gerar ação de trabalho, ou seja, vai gerar movimento de trabalho, e esse movimento de trabalho não te dá progresso. Por quê? Porque você está tentando vender para cliente que não vai comprar. Então, aí, quando você vai mapear a jornada, você precisa entender que fase que esse cliente está, para você não gerar movimento e você está pensando que é um progresso, e não é. E por último aqui, a gente cria alavancagem. O que é alavancagem? É a gente usar ferramentas de automação para tarefas que são repetitivas, tarefas que não vão fazer com que a gente gere novos negócios. E essas ferramentas de automação, elas estão muito ligadas em que fase que o cliente se encontra. Por exemplo, quais são as ferramentas que eu posso usar? CRM, fluxo de e-mail e automação de respostas. Para cada um desses aqui, eu vou usar independente de qual fase que o cliente se encontra. Por exemplo, o CRM a gente acaba usando em todas as fases, porque o CRM é o seu cadastro, e ali você tem que ficar alimentando todo o histórico do atendimento do cliente e controlar algumas ações. Por exemplo, cliente que está na fase de pesquisa, nível 1 ou 4, por exemplo. Toda semana ou a cada 15 dias vai ficar lá botando na sua tela que aquele cliente venceu lá o contato, que você precisa gerar um novo contato. Aí vai lá você parar todo dia, 1 hora do seu dia, para parar, abrir o CRM, para falar assim, esse cliente aqui é um cliente que eu já atendi, ele está pesquisando ainda, não quer comprar, está pesquisando um preço. Aí você é obrigado a fazer alguma atualização no CRM para você não perder esse cliente da base. Isso é geração de esforço de tarefas repetitivas. Qual seria o correto aqui? É você gerar um fluxo de e-mail, um fluxo automático. Então, por exemplo, existem algumas plataformas de e-mail que você pode criar tarefas. Então, peguei um cliente que está lá em fase de pesquisa, está pesquisando, por algum motivo ele está olhando o bairro, vendo o preço, enfim, depende do que for. Quando eu identifico que esse cliente está em nível de pesquisa, nível 1, 2 ou 3 ou 4, o que eu faço aqui? Eu coloco no CRM, já faço uma atualização com o meu fluxo de e-mail, crio um fluxo automático e eu faço o quê? Toda semana ele gera um e-mail. Por exemplo, o cliente está pesquisando sobre o bairro. Eu não conheço o bairro. Então, eu preparo um fluxo de e-mails, sei lá, de 5 ou 6 e-mails, um por semana, para mostrar para o cliente em relação ao bairro, para mostrar. O e-mail 1 eu falo sobre o bairro, enfim. No e-mail 2 eu falo sobre a estrutura do bairro. No e-mail 3 eu mando sobre a área de lazer do bairro. Então eu vou alimentando esse cliente em fase de pesquisa até que ele de repente, passou um pouco dessa fase, ele passa, ao invés de ser uma pessoa que é pesquisando nível 1, ele passa a interagir com o corretor. Então, olha, imagine que você tem que parar toda semana, atender lá 30, 40, 50 clientes da sua base para ficar alimentando um CRM de um cliente que está em nível de pesquisa. Se eu posso automatizar essas tarefas, eu tiro essas horas das costas do corretor e eu utilizo aonde realmente vai me trazer negócios, certo? A mesma coisa quando a gente fala em automação de respostas. E é exatamente o que você vai fazer daqui a pouquinho aqui nesse vídeo. E tem corretores, às vezes, que faz anúncio para falar sobre algum produto específico ou para divulgar algum produto. E ali, ele coloca ali um link para o WhatsApp, para o cliente pedir alguma informação. Você imagina o seguinte, entrou a 100 clientes naquele dia.
o cliente quer a tabela. Aí você está lá fazendo uma nova prospecção, gerando prospecções novas, aí você tem que parar para mandar para um cliente a tabela. Aí você para, continua, daqui a pouquinho mais um. O que acontece? Quando a gente fala em criar alavancagem, é você pegar esses trabalhos que a máquina pode fazer e fazer por você. Então, por exemplo, se o corretor gerar um vídeo para falar do empreendimento e ele quer que o cliente acesse lá para receber um vídeo mais completo, você pode automatizar isso aí. Então, por exemplo, em alguns casos aqui no meu Instagram, quando eu quero mandar uma aula para o corretor, eu faço o anúncio, coloco lá os meus posts, e ao invés do corretor pedir para mim que mande a aula, o que, que ele faz? Eu dou um comando, ele vai lá no meu Instagram e coloca uma palavra que eu defini. Quando ele coloca essa palavra, automaticamente, a automação de resposta, ele manda para esse corretor esse vídeo. Independente da hora que for, eu não preciso fazer mais nada. Então, quando você quer criar alavancagem no seu trabalho, você tirar essas tarefas que não vão te gerar venda no momento, são tarefas burocráticas, e você joga na mão da ferramenta. O que vai acontecer daqui a pouquinho aqui? Eu vou liberar para vocês um link de um material. Independente da hora que você vê esse vídeo, de madrugada, domingo, sábado, feriado, não importa. Você vai clicar num link ali, você vai ser mandado para uma página e você vai pegar seu material de graça sem eu precisar fazer mais nada. Então, por quê? Porque são tarefas que não vamos tirar o meu foco do dia a dia para novos negócios, tá? Então, quando a gente fala em prospecção estratégica, é interessante que você entenda todo esse fluxo aqui para que você não gere movimento achando que é progresso, para que você entenda que o jogo ele começa quando você começa a qualificar realmente o seu trabalho e o seu cliente. Entende que para você ter retorno, você precisa ter um sistema por trás disso para que te ajude a melhorar a sua performance e a melhorar os seus resultados. E quando você aplica essa lógica, o teu esforço, na verdade, ele vira um investimento. E não mais uma única aposta. Que é aquela aposta de você falar assim, pô, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, vou me esforçar para ver se eu tenho resultado. A diferença entre o corretor que fatura muito, que vende muito, e o que não ganha nada, não está na quantidade de horas trabalhadas, está na inteligência da prospecção. A maioria, ela se orgulha muito de sempre achar que está ocupado, ou porque trabalha muito. Então para você ter resultado, você precisa começar a se orgulhar dos resultados reais que você tem, não do esforço que você faz. A prospecção não é uma corrida de resistência, é um jogo de xadrez. Então, vamos para aquela hora que eu te falei agora. Eu criei um material específico para que você possa melhorar a sua prospecção e colocar tudo isso aqui em prática. É um material gratuito. O que você vai fazer agora? Aqui embaixo na descrição tem um link de um site. Você vai acessar esse link ali e vai baixar o seu material e já comece a colocar tudo em prática. Lembre-se de uma coisa: esforço, trabalho é uma obrigação que você tem. Agora, a estratégia é o que vai te deixar rico e o que vai te colocar realmente dinheiro no bolso. Então, se você gostou desse vídeo, dessa aula, mande para o corretor que precisa ver isso aí, deixa seu like, comece a me seguir aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.